Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema central para a compreensão da história, da escatologia e do próprio destino das nações. Ao longo dos séculos, diversas correntes de pensamento buscaram interpretar o curso da história como uma sequência de impérios culminando em uma ordem final de caráter redentivo. Dentro desse contexto, surge a ideia do chamado Quinto Império, frequentemente associada a leituras simbólicas da profecia bíblica, a expectativas civilizacionais e a uma visão providencial da missão de determinados povos, especialmente no mundo lusófono, e que é defendida pelo IMUB, Instituto Mucaraj Brasilão. Mas a pergunta que precisa ser feita é direta e decisiva. A esperança cristã está realmente vinculada ao surgimento de um império histórico, ainda que revestido de linguagem espiritual, ou está firmada no reino já estabelecido de Jesus Cristo? A cosmovisão bíblica reformada não nos permite tratar essa questão como algo secundário. A Escritura afirma de forma inequívoca que Cristo já foi exaltado à destra do Pai e que todo poder no céu e na terra lhe foi entregue. Mateus 28, 18. O reino de Deus não é uma expectativa vaga a ser concretizada por meio de projetos históricos humanos. Ele é uma realidade presente, inaugurada na obra redentiva de Cristo e em expansão ao longo da história. 1 Coríntios 15, 25. Neste vídeo, vamos confrontar duas formas radicalmente distintas de entender a história e a esperança futura. De um lado, a concepção do Quinto Império, marcada por simbolismo, expectativas históricas e interpretações que frequentemente vinculam o propósito de Deus a trajetórias civilizacionais específicas. Do outro lado, a teologia bíblica do reino de Cristo, que afirma um governo já estabelecido, universal, normativo e exercido por meio da sua palavra. Se a esperança estiver nos impérios da história, ela será sempre instável, simbólica e dependente das interpretações humanas. Mas se a esperança estiver no reino de Cristo, ela é firme, objetiva e fundamentada na revelação infalível de Deus. É exatamente essa distinção que nós vamos explorar neste conteúdo. Bem, vamos então à análise. Primeiro ponto, tópico do vídeo. O Quinto Império como projeto histórico simbólico. A ideia do chamado Quinto Império surge dentro de uma tradição intelectual que busca interpretar a história como uma sequência de impérios, culminando em uma ordem final dotada de significado superior. Essa leitura, historicamente associada a interpretações da profecia de Daniel, foi desenvolvida especialmente no contexto português como uma expectativa de que Portugal ou a civilização luso-brasileira desempenharia um papel central na consumação de um império de caráter universal, muitas vezes descrito em termos espirituais, culturais ou civilizacionais. O ponto central dessa corrente de pensamento é a tentativa de unir história, simbolismo e escatologia. O Quinto Império não é apresentado apenas como um poder político, mas como uma síntese entre cultura, espiritualidade e destino histórico. Trata-se de uma concepção que ultrapassa a análise histórica comum e assume um caráter teológico não fundamentado na revelação normativa bíblica, mas em interpretações simbólicas, tradições culturais e leituras providencialistas da trajetória das nações.
No ambiente contemporâneo, essa estrutura de pensamento encontra eco em leituras promovidas no contexto do IMUB, nas abordagens associadas a L'Oriel Rocha. A ênfase na cultura simbólica, na identidade luso-afro-brasileira e na reinterpretação da história como portadora de significado transcendente cria um terreno fértil para a retomada, ainda que reformulada, da lógica do Quinto Império. Não se trata, necessariamente, de uma repetição literal das formulações clássicas, mas de uma continuidade estrutural. A história é vista como carregada de sentido espiritual e determinados povos ou tradições são associados a uma vocação histórica diferenciada. Essa abordagem se caracteriza por alguns elementos centrais. Primeiro, a leitura simbólica da história, na qual eventos históricos, figuras culturais e tradições são interpretados como sinais de um propósito maior. Segundo, a valorização da identidade civilizacional como eixo interpretativo, onde a cultura deixa de ser apenas produto histórico e passa a ser entendida como veículo de significado espiritual. Terceiro, a expectativa de uma síntese futura, na qual essa herança cultural assumiria um papel de destaque na ordem mundial. O problema fundamental dessa construção não é apenas histórico, mas teológico e epistemológico. Ao atribuir à história e à cultura uma função interpretativa central, essa visão desloca o eixo da revelação. Em vez de a escritura julgar a história passa a ser utilizada como chave para interpretar o propósito divino. A consequência é que categorias simbólicas e culturais começam a operar com um peso rival do peso da revelação bíblica. A ideia do Quinto Império, portanto, não pode ser compreendida apenas como uma curiosidade histórica ou uma tradição literária. Ela representa uma forma específica de ler a história, uma forma que combina simbolismo, identidade cultural e expectativa escatológica em um único sistema interpretativo. Segundo ponto, a visão de Eurique e o fundamento místico do Quinto Império. A chamada visão de Eurique ocupa um lugar central dentro do imaginário messiânico português. Segundo a tradição, antes da Batalha de Eurique, 1139, Afonso Henriques teria recebido uma revelação sobrenatural descrita como uma aparição de Cristo, prometendo vitória sobre os inimigos e estabelecendo Portugal como uma nação escolhida com missão especial na história. Essa narrativa, desenvolvida e amplificada ao longo dos séculos, tornou-se um dos pilares simbólicos para a construção da ideia de um destino providencial singular para Portugal. É precisamente desse tipo de tradição que brota, em parte, o solo conceitual do chamado Quinto Império. A conexão entre a visão de Eurique e o Quinto Império é desenvolvida principalmente por Gonçalo Anis Bandarra e Antônio Vieira. A lógica é clara. Se Deus teria escolhido Portugal de forma especial no início de sua história nacional, então esse povo possuiria um papel único e contínuo no desenrolar do plano histórico, culminando em uma missão civilizacional de alcance universal. A visão de Eurique, nesse sentido, não é apenas um episódio isolado, mas um elemento estruturante de uma teologia da história baseada em símbolos nacionais, experiências místicas e interpretações providencialistas. O problema é que essa construção não encontra qualquer fundamento na revelação bíblica. A Escritura não autoriza a elevação de experiências históricas ou tradições nacionais ao nível de revelação normativa. Pelo contrário,
A Bíblia estabelece um princípio claro e inegociável. Toda suposta revelação deve ser julgada pela palavra de Deus, como afirma o profeta, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. A visão de Eurique não apenas carece de base escriturística, como também introduz um padrão completamente estranho à teologia bíblica. Em vez de um pacto revelado publicamente, com lei objetiva e aplicação universal, temos uma experiência mística localizada, vinculada a uma figura política específica, utilizada para legitimar um projeto nacional. Isso contrasta diretamente com o padrão bíblico, no qual Deus revela sua vontade de forma pública, proposicional e normativa para todos os povos. Deuteronômio 4, 5-8. Além disso, a Escritura é clara ao rejeitar a ideia de que Deus estabelece novas nações com status pactual especial após a consumação da obra de Cristo. No Antigo Testamento, Israel possuía um papel único dentro do plano redentor. Porém, no Novo Testamento, essa centralidade é transferida exclusivamente para Cristo e para o seu reino, que reúne pessoas de todas as nações, sem distinção. Gálatas 3:28, Efésios 2:14-16. Não há qualquer base bíblica para atribuir a Portugal ou a qualquer outro povo uma missão messiânica ou escatológica singular. Outro ponto decisivo é que a própria ideia de uma revelação privada que fundamenta um projeto histórico nacional entra em conflito com a suficiência das Escrituras. O apóstolo Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16-17. Se a Escritura é suficiente, não há necessidade de visões místicas, históricas, para orientar o destino das nações. Além disso, a Bíblia adverte contra a aceitação de revelações que não estão fundamentadas na verdade previamente revelada. Mesmo que alguém alegue experiências sobrenaturais, isso não as torna automaticamente legítimas. A autoridade não está na experiência, mas na conformidade com a palavra. Gálatas 1:8. Uma experiência mística, ou Rick, passa a ser usada como base para reinterpretar a Escritura, Daniel 2. Ou seja, a experiência redefine a Bíblia, quando, na verdade, é a Bíblia que define e julga a experiência. A pedra de Daniel 2 não é Portugal. A Bíblia diz: o Deus do céu levantará um reino. Daniel 2:44. Esse reino é o reino de Cristo, não um império nacional. Jesus não prometeu um império lusitano, uma vez que seu reino não procede desse mundo. O meu reino não é deste mundo. João 18:36. O reino de Cristo tem origem espiritual e no trono de Deus no céu, mas ele se manifesta na história e avança pela pregação, pela regeneração e pela aplicação da lei de Deus, não por um reino geopolítico específico. Portugal teve uma vitória militar importante e, posteriormente, isso foi mitificado e transformado em narrativa messiânica e depois integrado ao sistema sebastianista, milenarista e místico-esotérico. Ulrich não revela o futuro da história, revela como homens reinterpretam a história quando abandonam a suficiência das Escrituras. Portanto, a conexão entre a visão de Ulrich e o Quinto Império revela o problema central dessa cosmovisão. Ela se fundamenta em tradições místicas e interpretações simbólicas da história, e não na revelação objetiva de Deus. Em vez de partir da Escritura para interpretar a história,
parte-se da história ou de narrativa sobre ela para construir uma teologia. À luz da teologia bíblica, isso é inaceitável. O único fundamento legítimo para compreender o propósito de Deus na história é a sua palavra revelada. Qualquer sistema que atribua autoridade teológica a visões históricas, símbolos nacionais ou experiências místicas está, na prática, substituindo a revelação divina por construções humanas. Terceiro ponto: o verdadeiro cumprimento profético, o reino presente de Cristo. Diante da construção histórico-simbólica do chamado Quinto Império, de seus fundamentos em tradições como a visão de Eurique, torna-se necessário estabelecer de forma direta e inequívoca o que a Escritura realmente ensina sobre o cumprimento profético e o destino da história. A resposta bíblica não aponta para um império nacional futuro, nem para uma civilização específica com vocação messiânica, mas para o reino já inaugurado e atualmente em expansão do Senhor Jesus Cristo. A profecia de Daniel, frequentemente utilizada para sustentar a ideia de uma sucessão culminando em um quinto império, na verdade, apresenta uma ruptura radical com todos os reinos humanos. Em Daniel 2, após a sequência dos impérios representados pela estátua, surge a pedra cortada sem auxílio de mãos, que destrói os reinos da terra e cresce até encher toda a terra. Daniel 2, 34 a 35. O próprio texto interpreta essa pedra como o reino estabelecido diretamente por Deus. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2, 44. Esse reino não é um império humano aperfeiçoado. Ele não é Portugal, não é o Brasil, nem qualquer construção civilizacional. Ele é o governo do próprio Deus, estabelecido de forma sobrenatural e independente da evolução política das nações. A distinção é absoluta. Enquanto os reinos da terra surgem da história humana, o reino de Deus irrompe na história por iniciativa divina. Daniel 7 reforça essa mesma verdade, ao declarar que o domínio é entregue ao Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7, 13 a 14. Aqui não há espaço para intermediários nacionais. O reino pertence a Cristo e sua abrangência é universal. Não é uma civilização específica que governa o mundo, mas o Messias entronizado. O Novo Testamento confirma que esse reino já foi inaugurado. Após sua ressurreição, Cristo declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Isso não é promessa futura, é realidade presente. O apóstolo Paulo afirma que Cristo já está reinando, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. O reinado não está por vir, ele já está em curso. O livro de Apocalipse também declara essa realidade de forma direta. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. O reino não depende do surgimento de um novo império histórico. Ele já foi estabelecido na obra redentiva de Cristo, na transição da antiga para a nova aliança. Diante disso, a ideia de um quinto império como cumprimento escatológico representa uma substituição do ensino bíblico por uma construção histórico-simbólica. Em vez de reconhecer que o reino já veio, que está se expandindo, essa visão projeta para o futuro aquilo que a Escritura afirma já ser realidade presente. Além disso, o avanço do reino não ocorre
por meio de uma civilização específica, mas pela proclamação do Evangelho e pela submissão das nações à autoridade de Cristo. O mandato é claro: fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 19 a 20. O instrumento de transformação não é um império humano, mas a palavra de Deus, aplicada à vida das nações. O profeta Isaías descreve esse processo ao afirmar que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. O centro não é uma cultura nacional, mas a revelação divina. As nações não são chamadas a participar de um projeto civilizacional específico, mas a andar na luz da lei de Deus. Portanto, a conclusão deste ponto é inevitável. O verdadeiro cumprimento das profecias não está em sonhos imperiais, nem em tradições nacionais, nem em visões místicas da história. Ele está no reinado presente, universal e progressivo de Cristo. Qualquer sistema que desloque essa realidade para um projeto histórico futuro ou para uma civilização específica não apenas erra a interpretação, mas altera o próprio fundamento da esperança cristã. Quarto ponto, tópico. Onde está a verdadeira esperança? Império humano ou reino de Cristo? Diante de tudo o que foi exposto, a questão central deste vídeo se impõe de forma inevitável e decisiva. Onde está de fato a verdadeira esperança da história? Está na expectativa de um império humano, ainda que revestido de linguagem espiritual e simbólica? Ou está no reino já estabelecido de Cristo? A Escritura responde a essa pergunta de maneira clara, objetiva e definitiva. A esperança bíblica não está em processos históricos conduzidos por civilizações específicas, nem em destinos nacionais interpretados como providenciais, mas no governo presente e absoluto de Jesus Cristo sobre todas as coisas. O profeta Jeremias declara: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço. Jeremias 17:5. Toda esperança fundamentada em estruturas humanas, sejam políticas, culturais ou civilizacionais, está sob juízo. Os chamados sonhos do império, ainda que apresentados de forma elevada e simbólica, permanecem dentro dessa categoria. Eles projetam a esperança para construções históricas, para narrativas culturais e para expectativas de restauração civilizacional. O centro deixa de ser o que Deus já fez em Cristo e passa a ser o que o homem espera realizar ou descobrir na história. A Bíblia, porém, direciona nossa esperança para outro lugar. O reino de Deus já foi inaugurado e Cristo já está entronizado. O apóstolo Paulo afirma que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Esse reino não é uma expectativa distante, mas uma realidade presente. Ele já governa, já avança e já transforma a história. Além disso, a Escritura ensina que o crescimento desse reino é progressivo e inevitável. Jesus compara o reino a um grão de mostarda que cresce até se tornar uma grande árvore. Mateus 13, 31 a 32. E ao fermento que leveda toda a massa. Mateus 13, 33. O avanço não depende de um império humano específico, mas do poder do próprio Deus operando na história por meio da sua palavra. Outro ponto fundamental é que a verdadeira esperança bíblica é pactual e normativa. Não se trata
de esperar que uma civilização cumpra um destino místico, mas de ver as nações sendo discipuladas e submetidas à lei de Deus. O chamado é explícito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 20. A transformação das nações ocorre quando elas se conformam à justiça revelada por Deus, não quando realizam um projeto simbólico de identidade histórica. O Salmo 146 reforça essa verdade ao declarar: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmo 146, 3. Nenhum império humano, passado, presente ou futuro, pode carregar a esperança da redenção. A salvação, o governo e o destino da história pertencem exclusivamente ao Senhor. Portanto, a oposição é absoluta. De um lado, a esperança depositada em impérios, tradições e narrativas civilizacionais. Do outro, a esperança firmada no reino presente de Cristo, estabelecido por sua obra redentiva e governado por sua palavra. Uma depende da interpretação humana da história. A outra se fundamenta na revelação infalível de Deus. A verdadeira esperança não está em Portugal, no Brasil ou em qualquer civilização. Não está em um passado idealizado, nem em um futuro simbólico projetado. Ela está no Cristo vivo, entronizado, governando agora e conduzindo a história ao cumprimento pleno do seu propósito. E é exatamente essa esperança sólida, objetiva e inabalável que precisa ser recuperada. Agora vamos ao quinto ponto do vídeo, o terceiro mandamento e a profanação do nome de Cristo em projetos históricos. Um ponto ainda mais grave precisa ser tratado com toda a seriedade bíblica: a utilização do nome de Cristo para legitimar projetos históricos, visões nacionais ou supostas revelações privadas constitui uma violação direta do terceiro mandamento. A Escritura é explícita: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27, Deuteronômio 5:11. O Catecismo Maior de Westminster, a respeito do terceiro mandamento, diz: pergunta 112. O que se exige no terceiro mandamento? E a resposta é: no terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Referências bíblicas são Mateus 6:9, Deuteronômio 28:58, Mateus 1:14, Salmo 138:2, 1 Coríntios 11:28, 29, 1 Timóteo 2:8, Jeremias 4:2 e inúmeros outros textos bíblicos. Tomar o nome de Deus em vão não se limita a palavras irreverentes ou expressões superficiais. Biblicamente, envolve atribuir a Deus aquilo que ele não disse, invocar sua autoridade para sustentar ideias humanas e utilizar seu nome para legitimar projetos que não procedem da sua revelação. Sempre que alguém afirma ou sugere que Deus revelou algo que ele não revelou nas Escrituras, está colocando palavras na boca do próprio Deus. Isso é, em essência, blasfêmia. A alegação de que Cristo teria aparecido em uma suposta visão histórica para conceder a um povo ou a um governante uma missão especial de fundar um reino cristão se encaixa exatamente nessa categoria.
Não há base bíblica para tal afirmação. Pelo contrário, a Escritura já nos deu, de forma completa e suficiente, a revelação da vontade de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Se a Escritura é suficiente, então nenhuma visão posterior é necessária para orientar o propósito das nações. Além disso, o próprio padrão bíblico condena severamente qualquer um que reivindique falar em nome de Deus sem autorização divina. O profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, eu lhe não mandei falar, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18, 20. O princípio é claro: atribuir a Deus uma mensagem que ele não deu é um pecado gravíssimo. Quando tradições históricas afirmam que Cristo apareceu para legitimar um projeto nacional ou um destino civilizacional específico, elas não estão apenas construindo uma narrativa simbólica, estão utilizando o nome de Cristo para sustentar uma ideia que não tem fundamento na sua palavra. Isso é uma violação direta do terceiro mandamento. E aqui está o contraste decisivo. Cristo não deixou a missão das nações dependente de visões místicas ou revelações privadas. Ele já falou de forma clara, pública e universal. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, 18 a 20. Essa é a única missão civilizacional legítima: discipular as nações segundo os mandamentos de Cristo. O Senhor não ordenou a fundação de um império específico, nem designou uma civilização particular como portadora exclusiva de um destino histórico. Ele ordenou a submissão de todas as nações ao seu senhorio. O padrão não é uma revelação privada, mas a lei revelada. O fundamento não é uma visão mística, mas a palavra. Portanto, invocar o nome de Cristo para legitimar sonhos imperiais, tradições místicas ou projetos civilizacionais não apenas distorce a história, profana o próprio nome de Deus. E isso não é um erro secundário, é uma transgressão direta do mandamento divino. A fidelidade bíblica exige que rejeitemos toda tentativa de usar o nome de Cristo fora dos limites da sua revelação. Porque o mesmo Senhor que reina sobre as nações também exige que seu nome seja honrado, não utilizado como instrumento para validar ideias humanas, mas reverenciando em verdade conforme a sua palavra. Conclusão. A esperança não está no império, mas no rei. Ao chegarmos ao final desta reflexão, a resposta à pergunta que orientou todo o conteúdo se torna absolutamente clara. A verdadeira esperança não está no chamado Quinto Império, nem em qualquer projeto histórico, simbólico ou civilizacional. A esperança bíblica está exclusivamente no reino já estabelecido de Jesus Cristo. Ao longo da análise, vimos que a ideia do Quinto Império se fundamenta em uma leitura da história marcada por simbolismo, tradição e expectativas providencialistas vinculadas a povos específicos. Vimos também como elementos, como a chamada visão de Eurique, funcionam como base para essa construção, atribuindo significado espiritual a eventos históricos e sustentando a ideia de uma missão especial de caráter civilizacional. No entanto, nada disso encontra respaldo na revelação normativa das Escrituras. A palavra de Deus não aponta para o surgimento de um império humano final como cumprimento da história. Pelo contrário,
ela afirma que o reino definitivo já foi inaugurado na pessoa e obra de Cristo. Ele já reina, ele já possui toda a autoridade e ele já está conduzindo a história ao cumprimento pleno dos seus propósitos. Salmo 110, 1. Mateus 28, 18. 1 Coríntios 15, 25. Qualquer sistema que desloca essa esperança para um projeto histórico futuro, ainda que revestido de linguagem espiritual, está na prática substituindo o reino de Cristo por uma expectativa construída a partir da interpretação humana da história. Isso não apenas distorce a escatologia bíblica, mas altera o próprio fundamento da fé. A Escritura é clara ao afirmar que o padrão para julgar todas as coisas é a revelação de Deus, e não tradições, símbolos ou narrativas culturais. Isaías 8:20. A história deve ser interpretada à luz da palavra, e não o contrário. Quando essa ordem é invertida, o resultado é inevitável. A verdade revelada é substituída por construções simbólicas que passam a ocupar um lugar que pertence somente a Deus. A esperança cristã não depende de Portugal, do Brasil ou de qualquer outra nação, seja ela lusófona ou não. Ela não está vinculada a identidades culturais, nem a sonhos imperiais, nem a expectativas civilizacionais. Ela está firmada no Cristo vivo, que reina agora e que está expandindo o seu domínio sobre todas as coisas por meio da sua palavra. O chamado bíblico não é para esperar o império, mas para proclamar o rei. Não é para interpretar símbolos históricos, mas para obedecer aos mandamentos de Deus. Não é para sacralizar a cultura, mas para reformá-la à luz da lei do Senhor. Portanto, a escolha é inevitável e definitiva. Ou a esperança que está nos projetos humanos, sempre instáveis e dependentes da interpretação, ou está no reino de Cristo, que é absoluto, presente e invencível. Que a igreja rejeite e combata toda forma de expectativa baseada em mitos civilizacionais e retorne ao fundamento sólido da revelação divina, porque somente ali está a verdadeira esperança, não em um império que pode ou não vir, mas no rei que já reina. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado este conteúdo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, um forte abraço, a paz de Cristo. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB.